Hoje, a gente vai mergulhar num conjunto de regras criadas para um momento bem específico. E olha, bem delicado da política, a transição de poder. Vamos entender direitinho como a lei tenta garantir que um governante não deixe uma verdadeira bomba fiscal para quem vier depois. Pois é, essa é a grande questão, né? Pensa só na cena. Um prefeito, um governador, tá ali no finzinho do mandato. De repente não se reelegeu, tá frustrado. O que impede essa pessoa de, sei lá, sair gastando tudo que pode, contratando um monte de gente e, bom, deixando a conta para a próxima gestão pagar? A resposta, claro, tá na lei. Certo, então vamos ao que interessa. Para evitar esse cenário de terra arrasada, existem mecanismos legais muito, mas muito específicos, pensados justamente para proteger as finanças públicas nessas transições. E aqui tem um ponto que é crucial, viu? Não estamos falando de uma infraçãozinha administrativa qualquer. A Lei 10.028, lá do ano 2000, transformou certas atitudes de má gestão fiscal em crimes. Crimes mesmo, com pena que pode levar à prisão. Isso com certeza elevou muito o nível da responsabilidade de quem administra o nosso dinheiro. Estes são os tais crimes contra as finanças públicas. E eles têm uma característica bem particular que os diferencia da maioria dos outros crimes que a gente conhece. Agora, olha que interessante esse conceito de crime próprio. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa comum, sem um cargo público, não tem como cometer esses crimes. É preciso ser um agente público com poder de decisão sobre o orçamento. Alguém que pode, de fato, ordenar uma despesa ou autorizar um empréstimo. A lei mira, assim, diretamente em quem tem a caneta na mão. Vamos começar então com as regras mais básicas, sabe? Aquelas que valem para o mandato inteiro, não só para o finalzinho. Elas são como o alicerce da gestão financeira responsável. Então, o ponto fundamental aqui é o seguinte: um gestor não pode simplesmente acordar um dia e decidir pegar um empréstimo ou criar uma despesa do nada. Quase tudo precisa de uma autorização prévia do Poder Legislativo. Isso garante aquele sistema de freio e contrapeso, sabe? Para impedir decisões financeiras que sejam unilaterais e principalmente arriscadas. Para a gente entender os próximos crimes, a gente precisa falar rapidinho sobre os restos a pagar. De um jeito bem simples, são aquelas despesas que foram autorizadas num ano, mas que por algum motivo só vão ser pagas no ano seguinte. A lei tem regras bem rígidas sobre isso, justamente para evitar que um governo fique empurrando as suas contas com a barriga, sabe? Indefinidamente para o futuro. E isso nos leva para dois crimes que parecem muito parecidos, mas têm uma diferença chave. O artigo 359-B, ele pune a ação de ir lá e registrar uma despesa irregular como restos a pagar. Já o 359-F pune a omissão. É o ato de não cancelar esses registros quando eles já ultrapassaram o que a lei permite. Basicamente, um é sobre criar a bagunça e o outro é sobre não arrumar a bagunça. Agora sim, chegamos no coração da nossa análise. É que a lei fica ainda mais rigorosa quando um governante está prestes a sair do cargo. É bem aqui que a verdadeira armadilha legal é montada para evitar a tal da irresponsabilidade fiscal. Esse slide aqui mostra perfeitamente como as regras vão se apertando. Olha só. Nos últimos 8 meses de mandato, um governante não pode criar uma despesa nova se não tiver certeza que consegue pagar até o fim do ano, ou se não tiver dinheiro já guardadinho em caixa para quitar. E nos últimos 180 dias, a proibição é ainda mais direta. Nada de aumento de salário ou novas contratações que impactem a folha de pagamento. E a consequência para quem viola essa regra dos últimos 8 meses, ou seja, quem deixa contas para o sucessor sem ter dinheiro em caixa para pagar, é bem severa. A pena prevista no artigo 359-C é de reclusão de 1 a 4 anos. É um recado bem claro, né? A transição fiscal tem que ser levada a sério. Ok, a gente já entendeu as regras, mas afinal, por que elas são tão fundamentais? Vamos conectar esses artigos de lei com a estabilidade da nossa administração pública no dia a dia. Para a gente ter certeza de que ficou tudo claro, que tal um pequeno teste? É muito importante saber diferenciar esses crimes de outras irregularidades, como, por exemplo, corrupção ou abuso de poder, que fazem parte de outras categorias lá no Código Penal. Beleza, vamos lá. Dá uma olhada com calma nessas opções. Em cada alternativa, tem 3 condutas listadas, certo? Apenas uma delas traz somente crimes contra as finanças públicas, do jeitinho que a gente acabou de ver. Vou dar um instante. Qual será a correta? E a resposta certa é a B. As outras opções, elas misturam crimes fiscais com crimes de outras categorias. Por exemplo, corrupção e abuso de poder são crimes contra a administração pública em geral, não especificamente contra as finanças. Essa distinção no direito é fundamental.
E no fim das contas, o ponto mais importante é este. Essas regras vão muito além de planilhas e de números. Elas são como uma grade de proteção, que garante que a transição de um governo para o outro seja suave, que o novo gestor receba uma casa em ordem e, o mais importante, que os serviços públicos não sejam interrompidos por uma crise financeira fabricada. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Muitas vezes a gente pensa na democracia em termos de voto, de liberdade de expressão, mas talvez a sustentação mais profunda dela esteja justamente nessas regras, que parecem tão burocráticas, mas que garantem a continuidade e a responsabilidade do Estado. É algo para a gente pensar, não é mesmo?